Olá, pessoal, prezados e prezadas estudantes, segundo ano de ensino médio, prosseguindo aí nossa aula sobre as informações básicas de clima, né? Fiz um resgate, comecei na primeira, falei um pouquinho sobre o efeito da maritimidade, continentalidade, latitude, movimento de rotação, translação, né? Afélio, periélio, equinócio e solstício, tudo isso na primeira parte. Então, prosseguindo. Outro fator importantíssimo que influencia, né, no clima, de um modo geral, é o relevo. Relevo, nós vamos pensar aí na altitude. Em relação à altitude, quanto maior a altitude, temperatura tende o quê? Ser menor. Quanto menor a altitude, as temperaturas são mais baixas. Tá ok? Então esse é um outro fator determinante aí para a classificação climática, para entender o clima de determinadas localidades. Então, em determinada localidade, qual é o fator predominante? É o da altitude? É da latitude? É da maritimidade? Ou é da continentalidade? Podemos ter mais do que um desses fatores influenciando no clima? Sim, lógico que sim, ok? Então aí é caso por caso, localidade por localidade, tem que ser analisada, tá? O clima, a situação desses fatores influenciando nesses locais. Por exemplo, Distrito Federal. Predominantemente nós vamos considerar o quê? A nossa altitude, em média, acima de 1.000 metros, acima do nível do mar, tá? Então, a altitude média, tá? Não tão determinante assim para cair as temperaturas. Vamos considerar a nossa latitude, em média 45 graus ao sul do Equador, tá? Também mediano, também não são tão determinantes. O que é determinante aqui para nós? O efeito da continentalidade e a influência das massas de ar, que nós vamos ver mais um pouquinho à frente aí, influenciando no nosso clima, ok? Esses são fatores determinantes aqui para a nossa dinâmica climática, além, sim, da nossa vegetação, ok? Deu para entender mais ou menos? Podemos citar depois outros exemplos, ok? Bom, são fundamentais então aí para definir, né, o clima da localidade, além desses fatores, tá? É importante também entender, tá? Os elementos climáticos. Os elementos climáticos são três elementos climáticos importantíssimos: temperatura, umidade e pressão atmosférica. Tá ok? Temperatura, umidade e pressão atmosférica. Temperatura máxima, mínima, né? A temperatura é dada aqui no Brasil em graus Celsius, tá? Uma temperatura 32, 33, 34, 35 é uma temperatura média conhecida por todos nós, tá? Temperaturas baixas, né? 20 graus, 18, aí a gente já está com muito frio, tá? Nós aqui para nossa região. Tá ok? E a diferença entre a temperatura máxima e mínima de um dia, nós denominamos o que? De amplitude térmica. Então, presta atenção, amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima. Então, hoje, por exemplo, durante o dia a temperatura chegou a 35 graus Celsius e à noite a temperatura chegou a 15. A amplitude térmica é a diferença entre 35 e 15. Qual é a diferença? Qual é a amplitude térmica? 20 graus Celsius. Então, 20 graus Celsius, a diferença entre a máxima e a mínima é o que nós denominamos de amplitude térmica. Essa foi diária, mas a amplitude térmica pode ser tirada da semana, pode ser tirada da quinzena, pode ser tirada do mês, do bimestre, do trimestre, anual. Tá ok? Entenderam o que é amplitude térmica, correto? Entenderam sim, estamos resgatando lá do primeiro ano. Isso aí tudo são coisas que vocês já deveriam saber, mas não tem problema. Vamos relembrar aqui, tá ok? Importante relembrar todo o conteúdo e aprender para entender o clima brasileiro, tá? Então, essa foi temperatura. A outra, umidade. Umidade é o quê? A quantidade de vapor de água no ar atmosférico. E a umidade que nos interessa é a umidade absoluta, que é divulgada nos noticiários diariamente aqui da nossa localidade. E aí nós percebemos que tem uma época do ano que essa umidade aqui cai consideravelmente para nós. E aí há até intervenções, orientações da Defesa Civil, né? Para que as pessoas bebam bastante água,
líquidos, né? Às vezes reduzem as aulas em alguns horários, naquele horário mais crítico, que é no horário de 11, meio-dia até às 14 horas, quando a umidade está muito baixa, abaixo de 15%, né, do vapor de água existente no ar atmosférico já é considerado crítico. Aqui na nossa região isso é comum em agosto, julho, agosto, setembro, né? Setembro, meados de setembro, mas o pico é julho e agosto, né? Pega um pouquinho também de setembro. Há uma variação, e essa dinâmica de variação, ela tem sofrido, né, algumas mudanças ao longo desses anos, por conta das mudanças climáticas, ok? Tá, eu falei temperatura, umidade, a outra... pressão atmosférica. Pressão atmosférica, para ilustrar para vocês, é como se fosse o peso do ar atmosférico. Aonde que o ar tem maior pressão? Só para caracterizar, o que é pressão? Quando a gente está fazendo uma viagem de carro e aí você passa por um lugar mais alto, aí você sente uma dorzinha no ouvido. É o efeito da pressão atmosférica. Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, sentem mais do que outras. Alguns nem passam despercebidos, não sentem nada, ok? Mas é o peso do ar atmosférico. Você saiu de uma altitude, está em outra, aí você sente esse efeito. Outro, viagens aéreas. É muito comum também, dentro de uma aeronave, você sentir, sim, né, aquela pressão no ouvido, aquela dorzinha. Por conta de quê? Da pressão que mudou do ar atmosférico, o peso do ar atmosférico. Ou ficou mais, ou aumentou ou diminuiu. Tá? Qual é o ar que pesa mais? O ar mais denso. Qual é o ar mais denso? É o frio, tá? Então, o ar quente ele é mais leve, ok? Agora, isso em relação à temperatura. Agora, em relação à altitude, aonde que nós temos a pressão maior? A pressão do ar atmosférico é maior nos lugares mais baixos, porque a coluna de ar que se forma, tá? Nos lugares mais baixos é maior. E aí, nos pontos mais altos, a coluna de ar ela é menor, né? Só essa coluna aqui. E aqui nós estamos nesse ponto, aí a coluna de ar é maior. Então, a pressão atmosférica aqui nos lugares mais baixos, de menores altitudes, a pressão é maior. Nos lugares mais altos, maior altitude, a pressão é menor. Então, lugares de menor altitude, a pressão é maior. Ó, a coluna de ar, bem maior. Nos lugares mais altos, maior altitude, a coluna de ar é menor, então a pressão é menor. Então, maior altitude, menor pressão. Deu para entender? Tá? Esses são os 3 elementos. Outra informação importante, né, que vocês têm que estar atento em relação às nossas explicações, nosso conteúdo, é a diferença de tempo e de clima. Tempo é momentâneo, é instantâneo. Como é que está o tempo agora? Agora, temperatura agradável, só que a umidade, eu já sinto ela mais baixa, os efeitos da umidade, tá? Então é momentâneo. Agora, quando eu vou dormir à noite, madrugada, um frio tremendo, né? A temperatura já cai. Então, ó a diferença, é o tempo, é a diferença de tempo, né? Que agora é um, à noite, quando eu estou dormindo, eu sinto frio, é outro, tá bom? Então, o tempo é momentâneo, diferente de clima. Clima, para análise de clima e da classificação que nós vamos estudar, essa classificação já está definida, nós só vamos estudá-la. Ela para se chegar a essa classificação climática do clima brasileiro e do clima mundial, aqui nós vamos estudar e ressaltar a classificação climática brasileira, tá? Levou-se pelo menos 30 anos de estudo, tá? De observações dos fatores, dos elementos, tá? Que compõem o clima, que vieram depois, né, a compor o clima, nessa classificação climática. Então, vejam que 30 anos de observação diariamente, né? Qual é a temperatura, a umidade, pressão desta determinada localidade, que aí essas características desses elementos de temperatura, pressão e umidade vai dar uma classificação climática, tá? Que é a que nós vamos estudar mais à frente na nossa próxima aula. Deu para entender isso? Tá? Então, clima é uma análise, tá? De um período maior, né? Pelo menos 30 anos de observações
para que possa chegar a essa classificação, ok? Vou interromper o vídeo aqui, já ficou bem extenso. Bom estudo!